Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Alanis Gillen, a atriz de 24 anos que interpreta a Juma Marruá em Pantanal, não é hétero, nem bissexual, nem lésbica. Em uma entrevista essa semana, ela falou que ela tem a sexualidade fluida. Mas afinal, o que é isso? Bom, eu não vou me arriscar a responder essas perguntas e nem vou perguntar aos universitários, não. Eu vou perguntar mesmo para os especialistas que a gente convidou aqui para o episódio de hoje. E você está ouvindo o Sexoterapia, esse espaço criado por UOL Universo para falar de sexo e relacionamento. A gente está na 10ª temporada, falando dos dilemas mais ouvidos nos consultórios de psicólogos, terapeutas sexuais e principalmente da Ana, que vai me ajudar hoje. Ana, o que é sexualidade fluida? E por que isso gera tanta dúvida nas pessoas? Olá, Bárbara, olá aos nossos queridos e nossas queridas ouvintes. Pois é, acho que como o próprio nome diz, né, essa coisa da sexualidade fluida, ela contempla maior abertura para vivências que vão transitar, por isso fluido, entre diferentes orientações sexuais. Quando a gente está falando de orientação sexual, nós estamos falando do desejo, para onde ele qual é o ímpeto, para onde ele vai, se é para uma pessoa, se é homossexual para uma pessoa do mesmo sexo, se é heterossexual para uma pessoa de outro sexo, bissexual, ou nenhum desses especificamente, por isso essa coisa fluida, né, ou não exclusivamente, e também de identidades de gênero, que nós estamos falando no sentido de se sentir, né, mais feminino ou masculino, e fluido, nesse negócio de que ora aqui, ora ali, né? Eu acho que por muito tempo nós vivemos sobre uma normatização que era heterocigênera. Então, todo mundo, né, a sexualidade, o exercício da sexualidade só podia ser aceito socialmente se fosse heterossexual e cisgênero, uma pessoa que é congruente o seu corpo biológico com o que ela sente ser. E aí colocava tudo que era identidade trans e orientações sexuais homossexuais, por exemplo, como algo bastante marginal. Acho que depois com o movimento LGBT, né, que passou a reivindicar espaço de visibilidade, a gente começou a desconstruir essa rigidez, tanto na identidade sexual e na orientação sexual. Então, eu acho que eu gostaria de colocar duas importantes ideias para a gente explorar neste episódio, né? Entre identidades ditas femininas e masculinas, há uma variação grande, assim também como entre a hetero e a homossexualidade. Então, há pessoas que são mais livres mesmo e rejeitam esses rótulos, expressando o desejo com fluidez. A segunda ideia é que é também possível fluir durante a vida, porque antigamente a gente tinha uma ideia de que se a pessoa era homossexual, ela era homossexual. Se ela é hétero, ela é hétero. Se ela é bi, ela é bi. Mas a gente vai perceber que existem pessoas que vão fluindo sobre essas orientações sexuais ao longo da vida, ou seja, períodos que uma pessoa pode se considerar hétero e só querer se relacionar com mulheres, por exemplo, e outros períodos em que se relaciona com os dois gêneros. E também pode haver momentos em que se prefere ficar apenas com homem, por exemplo, tá? Tudo vai depender muito do desejo, das condições da vida da pessoa. Acho legal que a Alanis mesmo fala que ela se interessa pela troca, pelos diálogos, que ela se relaciona com as pessoas que fazem sentido. E aí também acho interessante a gente falar que, como a Ana até deu uma prévia aqui, esses conceitos usados são conceitos que a gente está quebrando um paradigma de muitos e muitos anos de sociedade heteronormativa. Então, esses conceitos mesmo também estão em constante evolução, as pessoas também estão tentando se entender. E aí a gente tem uma convidada hoje que é a atriz, apresentadora, criadora de conteúdo Dora Figueiredo. E eu passei os últimos dias, como eu sabia que ela vinha aqui, olhando o canal dela, ela tem vários vídeos sobre esse assunto. Ela mesma foi se entendendo mais. Eu quero até perguntar para ela como ela se identifica com a orientação. É mais fácil ela falar do que eu. Mas eu vi vários vídeos em que ela falava primeiro que era bi, depois que era pan. E aí eu queria então que tu falasse um pouco sobre isso, porque tu também ao longo, fala que quando tu era adolescente tu achava que tu era hétero, que era só uma coisa assim. Enfim, como é que foi o teu processo aí para entender a tua sexualidade? Bem-vinda, Dora. Obrigada por estar aqui com a gente. Oi, tudo bem com vocês estão? Eu estou muito feliz de estar aqui, gente. Muito obrigada pelo convite. Olha, vou falar para vocês que
me identifiquei muito com a fluidez, porque realmente é muito difícil de me colocar numa caixinha. Eu sempre que eu entro numa caixinha, aí eu olho a caixinha e falo, essa caixinha tá pequena. Aí eu olho para outra caixinha, essa caixinha não me contempla. Aí eu olho para outra caixinha e falo, será assim? Não sei. Mas vamos lá. Eu sempre senti atrações, assim, atração por pessoas. Sempre. Desde que me considero gente, assim. Mas eu achava, no começo, que só podia ser hétero ou homossexual. Então, eu fui ensinada que tinha que escolher uma, entendeu? Não tinha essa coisa... Ninguém falava sobre bissexualidade na minha adolescência, gente. Ninguém falava, não existia. Eu realmente não sabia dessa possibilidade. Juro, por tudo. E aí, eu ficava naquela indagação. Sou hétero? Não sou hétero. Sou hétero? Sou lésbica. Sou hétero? Sou lésbica. Sou hétero? Sou lésbica. E aí, eu tinha uma certeza. Tipo assim, uma certeza que eu achava que era certeza. Que eu gostava de ficar com homens. Porque eu já ficava com homens, assim. Já tinha ficado com mulheres e tal, mas não era uma coisa assim... Eu não ficava muito. Então, eu falava assim, tenho mais certeza de homens, então eu sou hétero. Pendendo mais para esse lado, né? Aí com o tempo, você vai vendo que tem muito da heteronormatividade compulsória, que a gente fala assim, não, então eu acho que eu prefiro isso, mas é porque é mais confortável. Porque dá menos problema para a sociedade, dá menos problema para a família entender, dá menos problema para as pessoas em volta entender. Então, você vai se fechando dentro da caixinha que a sociedade eu gosto, até que eu gosto de homem também, né? Tipo assim, até que eu gosto de homem. Você fala assim, nem tá tão difícil aqui, entendeu? Mas aí, com o tempo, eu fui vendo que aquilo não me contemplava. Aí eu falava assim, não, então eu sou heteroafetiva, porque eu nunca me apaixonei por uma pessoa, por uma mulher. Mas eu sou bissexual. Aí eu comecei a separar afetividade e sexualidade para tentar entender quem eu era. Aí depois, com o tempo, eu entendi que era bi, entendeu? Eu era bi. Aí eu falei, 2019, eu sou bi, completamente bi, é isso. E quando eu vi que era bi, e aí muitas pessoas ficavam falando, não, mas bi não contempla pessoas transexuais. Aí eu fiquei, opa, mas gente, não tava tudo no dedo do bi? Caramba, gente! Mas não era tudo dentro do bi, agora o que eu faço? Aí você é pan, aí foi para a categoria pan. Aí eu me considero pan, mas aí também dentro do pan tem coisas, porque assim, eu não costumo, não vou falar que eu não sinto, porque eu acho impossível eu falar alguma coisa que não. Porque eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de pessoas e do momento. É do momento, é da energia, entendeu? É muito mais do momento do que tá acontecendo. Eu nem falo que é do papo, sei lá, coisa, porque eu não sou uma pessoa tão profunda assim, não. Eu gosto de sexo mesmo. Não sou demissexual, acho cada um acho maravilhoso, é isso. Mas eu também não me boto numa posição menor, porque eu não preciso ter uma conexão espiritual para transar. Transo porque eu tenho vontade e estou muito bem com isso. Bateu tesão. Bateu tesão, fui. Mas é sobre energia, sobre troca, sobre uma sabe? Mas uma aí tu estava falando que PAN, tu não te que dentro do PAN tem umas divisões. Dentro do PAN, aí começaram a me falar que dentro do PAN é isso. Aí você fala, não, mas dentro do PAN encaixa as pessoas não binárias. E eu não sei sobre independente de gênero. A pessoa que não se identifica com nenhum dos dois, sabe? E aí eu comecei a pensar no meu coração, na minha vida, no meu tesão, e eu não me atraio muito. Aquelas que não conseguem até agora, nem falar, até agora, no momento de até agora, que dá até hoje, dia 29 de agosto, 1h25, que amanhã pode mudar, por pessoas não binárias, que são aquelas pessoas mais, tipo assim, que vêm com sem as características, né, do feminino. Sem as características de gênero do feminino. Sem aquela coisa maravilhosa, linda, assim, sabe? Tipo, eles são... Sabe aquela admiração? Você acha lindo, então, você acha, meu Deus. Mas eu não me atraio.
Me ajuda Me aqui, ajuda então. aqui. Não, porque, gente, tudo bem que eu sou especialista, mas A gente também está todo estamos mundo tentando caminhando se nesse ajudar processo. aqui. Vamos todo mundo Dora, se ajudar. olha só, na minha cabecinha, pelo menos até o que eu estudei antes de ontem, porque tudo muda, né? E também eu acho que é isso, assim, quando a gente vai estudar artigos ou nomenclaturas, elas mudam muito também, tem mudado muito também, rapidamente, né? As questões LGBTQIAP+. Então, assim, na minha cabeça, pansexual é a pessoa que tem atração independente do gênero. Então, pode ser gênero feminino, gênero masculino e etc. Não binário, pode ser tudo. Se você. Agora é a pergunta, que a gente não sei se a gente vai conseguir responder. Se você se interessa por pessoas que tenham características de gênero, alguma característica, então não dá para ser pan ou pode ser pan? Aí é que é a pergunta. Aí é que é a pergunta, eu não sei. E aí as pessoas... Caçamba. Por isso que eu sempre me boto no negócio do bipan, porque eu acho que, assim, a minha opinião, pequena opinião bissexual, é os dois gêneros ali. Independente se é uma mulher trans ou um homem trans, entendeu? Isso. Então Até aí eu encaixo. Isso, Até aí eu encaixo e aí eu me identifico mais como bi, entendeu? Se for isso. Certo. Mas se como algumas pessoas falam, que bi não contempla pessoas trans, aí definitivamente eu não sou bi. Aí entendeu? você vai pro pan. Aí eu vou pro pan, mas aí no talvez. Gente, você vá pro pan. Gente, é isso. Eu acho que eu vou ter que começar Mas tem a uma falar outra de fluida, pergunta que e aí tu falou também sobre as caixinhas, né? E aí eu fico pensando também, porque eu vejo que tem uma importância da identificação, né? Mas tu também se sente meio... Eu acho que, mas ao mesmo tempo aprisiona. É difícil esse processo, né? Porque assim, saber que tu é alguma coisa, eu acho que talvez, não sei, Ana, me fala o que tu escuta no consultório, o que tu acha. Para algumas pessoas é muito legal saber, o que eu sou tem nome, o que eu sou é bissexual e tem várias pessoas que são assim. Mas para muitas outras pessoas, como a Dora falou, cara, eu não sei se eu sou bi, se eu sou pan, eu tô aí pegando quem eu tenho vontade. Por que tem que ter um nome? Exatamente isso que você está falando. Eu acho que quando a pessoa, principalmente quando a pessoa está experimentando essas mudanças, quando ela está começando a buscar pertencimento, gente, não me encaixo na heterossexnormatividade. Putz, grila. Então, deixa eu ver onde eu me encaixo. Aí eu sinto que o nome ajuda a organizar e se sentir pertencendo a algum grupo. A procurar sua turma até, né? Isso, até se entender. Eu acho que aí vai estudar os conceitos, vai ver, olha, me encaixo mais aqui, mas eu acho que quando a pessoa está buscando esse entendimento sobre a sua orientação sexual ou sobre identidade de gênero, eu acho que aí talvez os nomes ajudem. Eu acho que depois, né, talvez a pessoa não precise mais, assim. Eu acho que é um processo mesmo, sabe, Bárbara? Eu penso que a sua percepção está correta. Porque às vezes é isso, né? Se tu já sabe, a Dora, nesse processo, ela fala, cara, eu tenho que achar um nome, se eu gosto das pessoas, é isso, que vier, vem bem, né? Agora, olha só, isso também me faz refletir, sabe no quê, pessoal? O seguinte, né? Por que a gente precisa dos nomes tanto, né? Então, eu acho muito que importante. Tem questões de pesquisa, tem questões políticas envolvidas, então você vai ver grupos que têm suas características e suas justificativas políticas para se autodenominarem. Então, por exemplo, as travestis. Então, as travestis vão dizer, não somos mulheres trans, somos as travestis, porque a gente tem aqui um grupo, né, de necessidades muito específicas, que tem relação de como a sociedade vê travestis em relação a mulheres trans. Então, a gente vai ficar nesse grupo, ninguém não vem aqui, tá? Não vem aqui. E assim, eu acho que os nomes eles vão contemplando necessidades diferentes, inclusive necessidades, vamos colocar assim, de atendimento. Então, você vê se é uma mulher trans
que precisa de hormonização e atendimento, ela precisa estar ali num DSM específico ou para um CID, para o SUS poder aceitar essa mulher. Então, até essa discussão já teve muito. Quer dizer, se a mulher falar, não, eu sou travesti, antigamente não tinha essa coisa de hormonização, só hormônio, sabe? Porque entrava numa categoria específica de quem queria fazer a alteração corporal a partir de cirurgias, etc. e tal. Então, eu acho que os nomes, eles vêm contemplando isso e eles vão excluindo. Então, olha, aqui você entra, aqui não entra, aqui você entra, aqui não entra, aqui você entra, aqui não entra. É difícil, Às vezes isso é necessário. Às vezes isso é necessário com alguns parâmetros, como eu estou falando, médicos, mas corre muito rapidinho o risco de essa exclusão ser uma exclusão baseada no preconceito. Então, essa discussão de nomenclatura, ela é importante, sabe? Para a gente olhar para essa coisa da marginalidade, inclusive. Eu vi vários vídeos da Dora nos últimos dias, eu falei para ela, e aí tem o primeiro que ela fala que é a primeira vez que ela foi na parada do orgulho, depois de ter assumido para ela mesma que era bi. E isso teve um peso, né? Então, assim, tipo, tu colocar esse nome também, pegava umas minas ali, mas namorava mais os caras. Quando tu entendeu, quando tu também te colocou, pelo menos, não, eu faço parte dessa comunidade. Ajudou também, né? É muito diferente, é porque assim, a bissexualidade e a pansexualidade são lugares também muito discriminados dentro da sigla, né? Óbvio que as mulheres trans e as travestis são as que morrem e realmente é um impacto tenebroso assim, na sociedade, o tanto que o preconceito e a transfobia causa. Mas a gente, dentro da bissexualidade, também é meio invisibilizado. Então, tipo, escolhe logo, você tá confusa. Você tá namorando um homem, então você não é bissexual, sai daqui. Você namorou 2 homens e uma mulher, não sei se você é bi, você só tá... Você tá querendo se apropriar de uma pauta que não é sua. E eu me sentia muito assim. Eu me sentia incapaz de me colocar dentro dessa comunidade. Eu me sentia não pertencente por nunca ter, sei lá, assumido publicamente um relacionamento com uma mulher. É isso aí. E aí eu ficava assim, tá, mas o que eu sinto não é o que importa. Não é o que vale no fim das contas. Não é o que vale no fim das contas, não é o meu sentimento, não é uma autodeclaração, não é o que eu vejo, o que eu me identifico, né? Porque é isso, se eu me relacionar com uma mulher agora, eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, ela é lésbica. Não, eu quero que as pessoas me reconheçam como a pessoa que eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas, eu tenho essa coisa da binariedade aí do mulher e do homem, né? Então tem essa coisa assim do bi. E eu gosto, gente, pelo amor de Deus, sabe? E me deixa ser eu. Mas foi Dora, muito difícil para mim, assim, me entender. Você me lembrou um casal que eu vou contar para vocês rapidinho aqui, bem interessante, que é isso aí. Ela sempre teve relações com mulheres, tá certo? Então ela se autodenominava lésbica, tá bom? Lésbica. É uma mulher bastante militante do feminismo, trabalha com violência de gênero, é uma pessoa super incrível. De repente se envolveu com um cara, homem hétero. Tá certo? Aí ficou aquela coisa, começou a transar, não sei o que, e entabularam um relacionamento amoroso. E sabe o que a gente percebe na relação? Ela ainda, me parece, tem dificuldade de assumir esse relacionamento, porque ela tem que falar para ela mesma que ela tá com um homem hétero. E é tão interessante. E ele é um cara super amoroso, assim. Ele não tem nenhuma referência de macho alfa, nada disso. E o interessante é que ela transfere para ele essa dificuldade. Então, por exemplo, se eles vão em algum lugar, e aí eles estão num show, daí ele vai conversar com alguém, e aí ele demora um pouquinho, ela começa já a pirar. Mas você então não quer me mostrar para não sei o quê. E é ela que tem essa dificuldade, porque parece que ela fica o tempo todo tentando boicotar o relacionamento,
transferindo Claro. para ele essa coisa de você que não me aceita, não me assume, e não é Mas é ela que verdade, é não uma se aceita, inverdade, né? mas é ela que está com essa dificuldade até agora, talvez, estamos hipotetizando, de aceitar que ela está com um homem hétero. E ter que falar em voz alta para ela mesma, sabe? Mas difícil até para quem Mas se a gente pudesse hétero. Vou escolher, falar, né? vou Eu sou falar. hétero, mas a gente fala, né? O homem hétero hoje em dia, Ó, ele é um eu desafio vou para a falar. sociedade, né? Amiga, eu vou falar que é difícil. Toda vez que você tá com um homem hétero, você fala assim, um hétero cis, aí você fala, um hétero cis branco, aí você fala, meu Deus do céu, eu tô fazendo isso mesmo com a minha E tô vida? gostando, Será? e tô gostando, Ai, tô gostando! e gostei, tô Ainda achando a pegada imagina, ótima. imagina para uma mulher que se identificava como lésbica e aí, de repente, pá! Cara, isso é muito doido, isso é muito doido, muito Imagino, interessante. Ó, a gente tem 2 casos para ler hoje. O primeiro caso é de uma mulher que se identifica como hétero, mas mandou um caso para este programa. Vamos ver por que será? O primeiro caso que eu vou ler aqui é da Clarice, de 25 anos, de São Paulo. Manda casos. Sempre fiquei e me relacionei com caras. Nunca conheci uma mulher que tenha despertado nenhum desejo em mim. Mas, recentemente, tive alguns sonhos eróticos que estava transando e ficando com mulheres e acordei com muito tesão. Essas imagens têm mexido muito com a minha cabeça. Tenho uma criação bem liberal, vários amigos LGBT. Racionalmente, acho que eu não teria nenhum problema em me apaixonar por uma mulher. Estou namorando e sigo apaixonada pelo meu namorado, branco, hétero, cis, e com uma vida sexual Ah, bem ativa e satisfatória. Mas, por enquanto, fico sempre nos sonhos. Nenhuma mulher de verdade me chamou a atenção. Será que eu estou num processo ou é só um desejo? Gata, vamos combinar que nós não sabemos, né? Mas eu tenho algumas informações para lhe dar. Vamos lá. Eu não sei, nós temos um episódio aqui no Sexoterapia que a gente discutiu bastante isso, que é o toda mulher é meio lésbica, como uma pergunta, né? Então, de fato, quando a gente vai ver pesquisas sobre, vamos dizer assim, plasticidade da orientação sexual, orientação do desejo, a gente percebe que as mulheres são mais plásticas, elas são mais flexíveis. Ou seja, é bastante comum esse relato de uma mulher, por exemplo, dizer: olha, eu vi um filme erótico de 2 mulheres e eu me excito. Ó, eu Sim. sonhei, mas quando eu estou na rua, quando eu estou na vida, eu não olho para a mulher, quem me atrai são homens, mulheres hétero falando. Então, assim, o que eu posso dizer a ela é que este fenômeno é um fenômeno bastante comum em mulheres e existem algumas hipóteses. A primeira hipótese, mais ligada à teoria evolutiva, seria que nós mulheres, para que a gente pudesse, de fato, garantir, né, a evolução, né, as mulheres teriam uma sexualidade mais plástica, inclusive para poder cuidar da prole. Vou contar para vocês que existe uma espécie de patos cujas fêmeas elas copulam com o macho, têm os ovos, mas junto com outra fêmea. Então, ela tem o ovo, vem outra fêmea e elas ficam, elas ali, chocando, esperando os patinhos nascerem, cuidam deles e vivem juntas a vida toda. Então, é quase como. E Achei o aí máximo. a gente não pode dizer que seria uma pata lésbica, porque a gente não faz esse tipo de comparação entre animais e humanos. Sim. Mas a gente pode dizer que ali tem uma questão evolutiva de cuidado com a prole interessante. Então, essa flexibilidade parece que a gente herdou um pouco, segundo a teoria evolutiva. Outras teorias vão apostar numa questão mais sociocultural. Gosto delas também. Olha só, até pouco tempo atrás, mulher vendia carro na propaganda seminua. Isso era o tempo todo, em todos os lugares. Portanto, nós mulheres fomos expostas ao corpo feminino como aquele que é o erótico, sensual e belo. Sim, Então, se eu olho um corpo feminino, é o erótico, sensual e belo. Então, sim. por que a gente não seria também atravessada por essa maciça explosão do corpo feminino sexual, erótico, sensual e belo? Outra hipótese que eu também penso é que é o seguinte: quando você vai para filmes pornográficos, até pouco tempo atrás também, acho que agora está mudando um pouco, que as mulheres
quando tinha uma interação, faziam, né? Beijo, carinho, estímulo no mamilo, sexo oral, tudo que a gente gosta. Então, a prática sexual, lógico, eu, por exemplo, que sou heterossexual, também gosto de penetração, também gosto dessa pegada masculina, mas tudo aquilo que elas fazem nos filmes, com beijo, é muito diferente do batistaca que vinha depois com o masculino ali, sabe? Sim. Então, assim, Sim. como é que a gente não vai se excitar com aquela cena? Me explica? Não tem como necessitar. É verdade, é verdade. E aí uma coisa, assim, bem básica do que a gente tá falando aqui de alguns conceitos, ela só ter sonhado e nunca ter concretizado esse desejo e nem direcionado a nenhuma pessoa específica, isso será que faz dela uma bissexual ou faz dela tudo isso que a Ana falou aqui, que é uma pessoa com um desejo, às vezes até um desejo fluido, mas que talvez ela vai concretizar só com homens, porque ela pode botar a fantasia dela que ela tem do sonho com a mulher num relacionamento hétero também. Agora eu vou chamar minha colega Dora Figueiredo para me ajudar a responder uma pergunta que eu também não tenho a resposta, Dora. Tá. Uma pessoa me disse, vamos ver o que você tem de info, tá? Eu vi uma pessoa dizendo sobre a bissexualidade que ela precisava ser caracterizada como vinculação afetiva. Então, portanto, se eu só vou ali transar com alguém do mesmo sexo por curiosidade, ou porque eu enchi a cara, ou sei lá, porque eu sonhei, etc., sem nenhuma vinculação afetiva, isso por si só não significa que eu sou bissexual. Porque a minha atração... responde, tem uma resposta? Ela respirou fundo já. Eu respirei fundo, porque por muito tempo eu fiz essa diferenciação, e eu entendo quem faça, e eu não acho que, sei lá, seja uma fase, eu não vou botar o dedo e vou falar, é isso, é aquilo. Não tem uma resposta, obviamente, né? Mas eu, da minha opinião, nada médica, nada psicológica, nada de uma psiquiatra, da minha existência, da minha vivência, eu tenho uma dislexia também, um TDAH, que a gente fica aqui meio enrolando. Mas, bom, o que eu acho? Eu acho que, assim, tem essa diferenciação, a gente pode partir para essa diferenciação afetiva e sexual. Mas eu continuo achando que, mesmo uma pessoa que não se atrai afetivamente, que não queria romanticamente por uma pessoa do mesmo sexo, se ela se atrai sexualmente, e é uma coisa que ela se atrai sexualmente, não foi uma vez que aconteceu numa balada que ela bebeu loucamente, usou sei lá quantas drogas, e aí aconteceu, e foi bom naquele momento, mas ela não quer mais. Sei lá, aí a pessoa é hétero, sei lá, não tá experimentando, hétero. Agora, a pessoa toda vez que bebe, beija a pessoa do sexo. Toda vez que bebe, transa com alguém que faz o sexo. E aí, eu vou te falar que é uma coisa assim, eu já fui assim, eu também achava, uma coisa bem de balada. A realidade é que quando a gente bebe, a gente desinibe e faz o que a gente tem vontade, né? Então, eu olho assim, a pessoa como tá ali, virou uma coisa frequente, já acho que é difícil falar que você é hétero. Para você mesmo, é bom pensar, sabe? Um pouco nessa autodeterminação para você conseguir se liberar também, sabe? Eu vou botar pimenta nesse angu. Bota. Me lembrei... Vamos lá. Me lembrei de uma paciente minha, há muito tempo, que era adolescente, que sabe o que ela dizia para mim, Dora? Ela falava assim, olha, o meu desejo, a minha atração sexual é voltada a homens. E eu gosto de transar com homens. Mas na balada eu beijo mulher. Por quê? Porque... Não, mas vou te explicar para a gente botar pimenta no angu. Ela fala assim, eu beijo mulher, por quê? Porque mulher não sai por aí metendo a mão nos meus peitos. Tem. Olha que interessante. Ela fala assim, cara, porque, um saco. Então eu tô a fim de beijar, homem tem que ficar, sabe, o cara vem, fica querendo meter a mão na minha bunda. Eu detesto isso. Então, se eu só tô a fim de beijar, eu beijo mulher. Porque aí fica um negócio ali mais tranquilo, normalmente a mulher não vem meter a mão nos meus peitos, nem na minha bunda, e eu fico tranquila. Mas tem aquilo que tu falou até dos filmes pornôs. Não, mas tem aquilo que tu falou até dos filmes pornôs, que é esse sexo voltado
falocêntrico, voltado para penetração. Então, às vezes, a mulher gosta muito mais de um sexo mais das preliminares, que talvez ela encontre com muito mais facilidade num sexo com uma mulher, do que esse sexo bate-estaca que ela vai ter só com o cara. Então, também tem, junto com essa construção dos conceitos LGBTQIA+, a gente também tem que trabalhar como sociedade na desconstrução dessa masculinidade que também força, Com né, certeza. né, um formatinho que, sim, só pode ser desse jeito, o sexo é Isso. assim, já chega metendo, né, que aí, talvez, em ambientes, claro que isso não é regra, né, gente, cada um tem a sua experiência, mas em ambientes LGBTQIA+, costuma ser mais, a galera costuma ser mais aberta, né, mais exploradora da sexualidade e mais em contato com isso. Então, às vezes, é um ambiente que a pessoa consegue explorar com menos preconceito, com menos fórmula pronta. E aí, não necessariamente o desejo dela primário seria transar com uma mulher, mas, pô, essa mulher me oferece uma vida sexual muito mais plena, muito Ou mais sei lá, ou mais gostosa. ousada, desafiadora, né? Então, eu fico pensando por quê? Como a sociedade é muito homofóbica, LGBTQIAP+, fóbica, é muito fácil da gente se cercar de motivos para você não ser LGBTQIAP+. Sim. Então, é muito fácil a gente olhar e falar assim, não sinto desejo. Eu só tô beijando porque eu acho melhor. E aí, mas você beija alguém, é só mecânico? Não tem desejo ali? É só a Então, boca, né? é uma Sei lá, boca o povo não sai por aí mexendo. beijando. Sei lá, pode ser achando Não tem o corpo em bonito, volta, sei gostoso. lá, né? Até o Assim, abraço. tô afim. Quando tu abraça uma mulher, tem peito envolvido, tu abraça um homem, não tem peito, Nossa, entendeu? Assim, tipo... Então assim, não tem como virar e falar você é hétero e bi de balada, que gosta de beijar, ou você é Bi de bi. balada, Não amei tem. bi de balada. A pessoa. Até esse termo, é o bi de balada. Eu amei Adorei, o bi de bi de balada, balada. gente. Adorei. O bi de balada, que normalmente é um jeito das pessoas olharem e falar assim, ela não é bi de verdade, ela é bi de balada. Ela só beija mulher na balada. Ou ela só beija homem na balada. Mas eu me incomodo um pouco porque será? Eu acho que é importante o questionamento. Você realmente só beija porque é um ato completamente mecânico, e se fosse ali um homem que não fizesse isso com você, você beijaria, preferia? Então tem homens gays também Agora, que beijam mulheres. Eu tenho meus amigos gays, tudo, a gente isso. se beija porque é gostoso, eu entendo. Então, Mas assim, por mais que eu saiba que eles não me querem, porque a gente está falando aqui muito de pegação, a gente está aqui muito falando de sexo, mas aí quando alguém se apaixona, aí... Agora deixa eu falar, eu tenho duas pimentas para botar no angu ainda, gente. Gente, mas tá ficando apimentado demais, Hoje não vou conseguir comer. Olha só, é difícil. duas pimentas. Uma, me lembrei da Maitê Proença recentemente dizendo que apaixonada pela Adriana, né? Mas que ela preferia que a Adriana fosse um homem. Eu não sei se vocês lembram desse relato dela. Eu entendo que o que ela queria dizer, talvez é que ela esteja estranhando um pouco e que talvez ela sinta a falta de alguns componentes do masculino, sei lá, se é uma questão de penetração genital. Eu estou falando aqui, porque como ela falou publicamente, então eu estou fazendo essa reflexão, né? Não foi uma coisa que foi falada na intimidade. Então, se tem uma coisa que é da falta do pênis mesmo, da pegada masculina, sei lá, ou se tem uma coisa de dificuldade de lidar com essa questão. E a minha segunda pimenta, que é junto dessa, ela se soma, que é o componente do ciclo vital das pessoas. Por quê? Eu li uma pesquisa de uma mulher que acompanhou mulheres por um longo tempo da vida, por várias décadas, e percebeu a mudança de algumas delas para a homoafetividade.
Então, essas mulheres eram héteros, se entendiam como hétero, tinham desejo por homens, algumas tiveram filhos, outras casaram 3 vezes, etc. E que ao longo da vida, na maturidade, mulheres mais velhas, elas acabaram se relacionando com outras mulheres. Aí a minha pimenta aí eu pergunto, né? Será que o ciclo da vida da gente, o que a gente espera depois dos 50 anos, porque aí vai entrar, olha o angu, galera, vai entrar menopausa. Acabou o ciclo Sim, reprodutivo, diminuiu meus hormônios, ou seja, o ímpeto do desejo diminuiu, Muda, tá né? certo? Agora é um sim. outro tipo de desejo que precisa ser mobilizado. Será que o que eu quero da vida, esse companheirismo e esse afeto, uma mulher não me traz? E até agora era um Sim. homem que me trazia? E eu Sim. estou falando até de influência hormonal. Bichas, vamos combinar aqui. É, O babado é forte. Isso é tem muito muita da hora, coisa aí. porque sexualidade é a coisa mais interessante que tem na humanidade. Não dá, né? A gente aqui, A Ana Agora, concorda, né, Ana? opa, agora só para fechar só para uma pesquisa que eu queria trazer, porque o que a gente observa é que essa nova geração, ela está muito mais aberta, tanto para entender essa fluidez, quanto para experimentar. Olha uma pesquisa com adolescentes, que foram 59 alunos no Rio de Janeiro, de escolas públicas e privadas, de 13 a 18 anos. Eram 37 do sexo feminino e 22 do masculino. Olha só o que eles perceberam, primeiro que os adolescentes reconheciam constrangimentos de gênero desde cedo e opressão heteronormativa da sociedade. Então, eles percebiam no entorno a questão religiosa, a questão familiar, em relação a questões de gênero e orientação Ana, essa afetiva, por pesquisa exemplo. é agora, recente. Agora, recente. Ah, legal, legal. E na segunda categoria que elas pesquisaram, prevaleceu o entendimento, vou até ler aqui, de que a atração sexual surge com a puberdade e na visão predominante das meninas, há necessidade de testar para ter certeza da orientação do desejo, que pode mudar a qualquer momento da vida, demonstrando maior fluidez da atividade sexual identitária de fêmeas. Ou seja, mulher é flex mesmo. Você vê que as meninas relataram essa necessidade de experimentar, testar e de não fechar muito mais do que os meninos. Achei bem interessante, uma mudança bem marcada de geração, né? Vou testar para ver qual é que é. Achei interessante. Vou ver. Gente, esse programa babado, fofoca, a gente adora, né? Eu vou fazer um pequeno intervalo. A gente tem um segundo caso muito importante que eu quero poder ler para a gente poder falar com calma, e a gente já tem pouco tempo de programa para tanto assunto. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o esporte aqui no canal UOL. Às segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o encontro é comigo, Domitila Becker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal UOL. Bom, vamos lá, gente. O segundo caso, a gente recebeu por e-mail. A Ana Canosa recebeu por e-mail, por coincidência, justamente essa semana, então a gente resolveu encaixar aqui, né? Esse é o caso da Cláudia, tem 46 anos e é de Belo Horizonte. Gente, vamos prestar atenção, porque esse caso tem bastantes meandros. Manda casos. Sou mãe de 3 filhas. 2 meninas de 26 e 18 do primeiro casamento e um menino de 7, do casamento que vivo agora, há 8 anos. Recentemente, meu companheiro, de 42, me disse que se descobriu como gênero fluido, que às vezes sente como mulher e às vezes como homem. Bem, desde o início da nossa união, eu já sabia que ele era bissexual, porém sempre me disse satisfazer com algumas brincadeiras na cama. Porém, nas últimas vezes, começou a dizer que queria que eu, abre aspas, me faça uma moça, gemer como nos filmes, sei lá. Parece que ele estava me testando neste momento.
Após três episódios sexuais como esse, de repente, ele vem aos prantos me dizer que sobre a sua descoberta me pedir apoio. Queria carinho, abraço, companheirismo. Me pediu para ir com ele ao shopping para ele olhar brincos e roupas na seção feminina. Estou assustada com tudo isso. Penso que se esse gênero fluido em algum momento encontrar com atração por homens, vai ser estranho para mim. Sou hétero, gosto de homens. Nosso relacionamento já me desconstruí muito em relação à forma de ser, sobre masculinidade, mas sinto que não vou dar conta. Vivo na incerteza de como será cada expressão que eles querem apresentar. Será que ele vai pintar as unhas, usar uma sandália, passar batom, se comportar como uma mulher, se interessar por homens? No meu entender, a partir do momento que essa pessoa começa a tomar posse dessas descobertas, as coisas tendem a aumentar. Mas ele me disse que não fará nada de extravagante por causa dos nossos filhos. Em todos os nossos diálogos, ele fala que é a mesma pessoa, que não tem motivos para eu me preocupar. Percebo que nele existe uma explosão, como se não desse conta de ficar dentro do padrão masculino. Para mim, é um sentimento de luto, pois o homem que eu convivia e idealizava está me convidando a caminhar com ele nessa descoberta, como se eu fosse forte e desprendido o suficiente. Parece que ele não leva em consideração os meus sentimentos. É como se ele estivesse desabafando com uma amiga. E como eu ter certeza de uma promessa diante de uma nova descoberta? Se ele fosse gênero fluido e hétero, talvez fosse mais tranquilo para eu entender. Mas diante dessa dúvida, eu escolhi não acompanhar esse processo. Mas fica em mim uma vontade de entender, por isso escrevi para vocês. Quero entender sobre gênero, sexualidade, orientação sexual. Quando essa identidade e essa orientação se encontram, e sobre esse relacionamento de pessoas bi, gênero fluido, pessoas hétero, enfim. É aquilo que a gente começou Uau! a falar. É, gente, por isso que eu Prato falei, cheio. atenção. É Foi muito por isso, sensível, né? muito sensível, e por isso que eu até soltei lá uma pimenta lá no angu, lá no primeiro bloco, falando de se a gente se apaixona. Porque quando a gente está nesse terreno do desejo, do bi de balada, brincando com o que a Dora disse, mas assim, numa pegação, agora assim, dentro de um relacionamento, com uma parceria construída, e alguém muda o combinado, digamos assim, a pessoa que está passando, claro, ela tem uma jornada intensa, mas quem está do lado também tem muita Também. coisa para entender e ela não tem Totalmente. os mesmos sentimentos, talvez, que o outro, né? Porque o outro tem uma coisa que ele está tentando se entender o que tem dentro dele, então ele está se encontrando, a outra pessoa está só se perdendo, talvez, não sei. É. Olha só, acho que tem algumas coisas para a gente ajudá-la e ajudar os ouvintes. No caso anterior, nós estávamos falando exclusivamente da orientação sexual, ou seja, da orientação do Sim. desejo. Nesse caso aqui, há uma questão mais de gênero fluido, né? A identidade de gênero dele está entre o masculino e o feminino, me parece, que não necessariamente será para um sistema binário. O que eu estou querendo dizer? Eu saio do masculino e vou para o feminino e fico ali no feminino. Isso é binário, ou é masculino ou é feminino, ou é fluido, né? Me parece que por enquanto está um pouco fluido. Ele está ali na identidade masculina e durante o sexo ele gosta de se ver como mulher ali, se sentir numa identidade mulher, que também a gente não consegue ainda entender se é um caso de cross-dressing, né? Aquele, normalmente, o homem que tem vontade de se vestir ou de estar numa performance de gênero feminina de vez em quando, tá certo? Ou se é Uhum. um caso do que a gente chama de fetichismo transvéstico, ou seja, essa vontade de estar vestida de mulher ou se fazer entender pelo feminino através de palavras ou de expressões, como ele fala, me faz moça ou qualquer coisa assim, estar só ligado à fantasia sexual. Então a gente ainda não sabe se é uma questão de identidade, pelo menos a gente não Parece que tem nem esses ele, na detalhes. verdade, né? A gente não tem esses detalhes, ou se é uma questão de fetiche. Agora, ela tem razão quando ela pensa que isso pode ser o início de uma transição mais longa e definitiva, né? E fica difícil a gente saber, porque algumas pessoas vão fazendo essa transição dessa maneira. Então começa a experimentar a roupa porque tem muita vontade dessa coisa do feminino e quando chega lá na frente se vê inteiramente
né, no É. gênero oposto ao seu. Então, fica muito difícil saber, né? Acompanhar esse parceiro nesse processo é não ter garantias, mas no amor, gente, já não há nenhuma, não é mesmo? Olha só, ela já casando com um homem bissexual me deu a sensação de que ela já é uma pessoa mais um pouco desconstruída, né? Agora, quando a identidade, ela pressupõe algumas performances, né? Inclusive ali na hora de fazer sexo. Ou seja, talvez ela desse conta do afeto desse homem, de compartilhar a vida com ele, de continuar na relação com ele, de continuar amando esse homem, mas talvez a atração sexual dela, de fato, não consiga dar conta disso. Porque Estaria se mais. ela se atrai pelo É. heterossexual, fazer sexo com ele é fazer sexo pelo que ela traz para ela com uma identidade mulher. feminina que não é o gênero que ela se atrai. Sim. E eu É acho que tem muito uma... doido. E eu Pode falar, posso Dora. falar? Só que eu acho que tem mais uma coisa importante. Eu acho que tem mais uma coisa importante, porque ela tá um pouco confusa nessa parte de gênero e atração, que ela fala, tudo bem ser bi, mas quando ele começou a fazer essa coisa de transição, me preocupa ele ficar com outros homens, mas o bi já fica com outros homens. E aí eu acho que talvez tá aí uma confusão entre sexualidade e identidade de gênero, né? Que são duas coisas separadas, e aí a Tem gente uma podia pimenta? falar... Dora tem uma pimenta. Vem Ai, meu Deus, várias. Você tem toda a razão, porque afinal de contas ele já transava com homem, tá certo? Então ele é bi, ok? Sim. Agora, será que pensar este homem transando com outro homem não é uma fantasia sexual dela? Porque tem muitas mulheres que também se excitam vendo dois homens transando. Ou seja, ver um homem e uma mulher transando talvez não seja tão atrativo para ela sexualmente na fantasia. Essa é uma possibilidade que Mas eu é estou na figura do levantando. homem, né? Na figura Isso. masculina, porque ela tem o desejo pela ficou claro. Agora, uma coisa que eu queria falar só para ela especificamente, nesse momento de sofrimento que ela tá, é que eu acho importante que ela respeite o processo do parceiro, ou do ex-parceiro, se ela por fim de se separar, mas também acho que ela tem que se respeitar, né? Porque isso que a gente Exatamente. Nossa, falou, sim. é muito difícil, né? Ele tá passando e ele tem, claro, todo um processo gigante para passar, mas ela também tem. Então, ela não pode se anular em detrimento ao desejo dele, ao processo dele. Ela também tem um processo de escolha, de aceitar ou não aceitar, aí, enfim, é um processo que ela vai passar. Mas ela não precisa só, porque eu casei com esse cara, ele me falou que era bi, eu tenho que aceitar o que vier, né? Acho que ela... E é interessante, né? Olha só, tem outras questões que atravessam. Ela já sente que ele vem como se fosse uma amiga. Eu não sei se ele vem como uma amiga ou se ela que está o vendo chegando como uma outra mulher. O quanto que ela consegue dar conta de uma outra mulher numa relação romântica? Ou seja, o quanto que ela também não gosta de ser exclusiva no sentido do feminino em relações afetivas e sexuais? Né? Porque assim, enquanto esse homem está transando com outro homem, tá beleza. Agora, e se ele se coloca no lugar de mulher, gente, a mulher dessa relação sou eu, caralho. Né? Gente, e buga mesmo, sabe? Eu fico muito sensibilizada com a situação dela, porque de fato não é fácil. E quando ele diz, quando ele diz, eu sou a mesma pessoa, eu entendo ele dizendo, eu sou a mesma pessoa, minha alma, meus valores, meu amor por você, meu desejo desse projeto comum, eu sou a mesma pessoa, pero não é. Também não é. Então, mas não é. Eu entendo no sentido da alma dele, do que ele quer dizer para ela, mas se há uma transição, há um impacto, sim. Principalmente haverá esse impacto na atração sexual dela por ele. Isso tem que ser levado em conta. Isso tem que ser levado em conta. Eu acho que é um momento muito delicado para ela. Eu acho que a primeira coisa é buscar conhecimento, é ver, entender. E assim, se tiver como, né, você ali conversar com a pessoa
e ter uma coisa muito clara. Eu espero que tenha, porque é muito importante que essa conversa seja franca. Então, até onde você consegue segurar isso, até onde você vai estar ultrapassando um limite da sua vida, porque é isso. O amor é um negócio assim, é um projeto em comum, mas também não pode virar um sofrimento eterno de eu não estou me sentindo feliz aqui, porque Tô esperando eu estava por ele, casada né? com um homem. Isso. Então, assim, é muito difícil. Acho que tem muitos casos de relacionamentos que acontecem uma transição com a pessoa ali. Então, 2 homens estavam juntos, 2 mulheres estavam juntas, e aí uma das pessoas ali, né, se entende, se vê, e aquele relacionamento que antes era homo vira hétero, e aí a pessoa, não sei se eu me identifico com isso. Ou a mesma coisa, você tá hétero e aí mas você fala, meu Deus do céu, não foi isso que eu assinei no contratinho do começo do relacionamento, né? Mas tem várias opções de conteúdos para você ver na internet, assim, tem vários casais que passaram por isso juntos e pessoas que também não passaram por isso juntos. Então procura, às vezes ver informação, a gente ajuda, né? Mas é isso, é um processo longo. E é isso também, né? Eu acho que essa dica da Dora é muito boa, que é criar referências também, porque a gente é bombardeado o tempo todo por referências heteronormativas, né? Na comédia romântica, na propaganda da pasta de dente, na capa da revista, em todos os lugares a gente vê, na novela, enfim. Então, quando tu vai ver, não, tem mais gente que tá passando por isso também. Tem casais assim, né? Não sou só eu. Então, vai te ajudando a entender também. Ai, gente, esse programa tá passando em 5 minutos. Eu vou ter que chamar outro bloco já. Dito isso, Ana Canosa, o que a gente aprendeu nesse programa cheio de informações? Clímax. Vamos lá. Nós aprendemos que sexualidade fluida pressupõe prática sexual livre, espontânea, ou cuja percepção do desejo transita independente de orientação e identidade de gênero. A gente aprendeu também que as nomenclaturas às vezes ajudam no sentido de pertencimento, são necessárias às vezes inclusive para marcadores médicos, mas também podem atrapalhar muito, muito as pessoas. Aprendemos também que gênero fluido é a transição de gênero entre identidades lidas socialmente como masculinas ou femininas. Algumas identidades trans não são fluidas porque estão no sistema binário, um corpo de um gênero, um sentir do outro. Nesse caso, não há fluidez. Aprendemos que as pessoas atualmente estão mais curiosas sobre vivências não binárias, o que não significa que terão fluidez sexual por toda a vida. Posso ser hétero, transar por diversão com homens, ou posso ser homo e transar por diversão com mulheres, por exemplo, no caso de um homem falando. Isso pode não se enquadrar na bissexualidade por se tratar apenas de sexo e não de relacionamento afetivo. Será? Vai que é, segundo a Dora, bi de balada. A gente aprendeu que acompanhar parcerias em transição de gênero é um convite muito amoroso, que precisará acomodar mudanças em uma importante dimensão da pessoa humana do outro. Mas como dizia Bell Hooks, não há amor sem dor. E sim, há um processo de enlutamento. Não morre uma pessoa, mas uma performance de gênero. Muito embora estejamos desconstruindo essas normatividades, também precisamos acolher a dificuldade de quem está do outro lado. Não é simples assim. O desejo e as identidades não devem ser encarceradas, mas isso serve para todos, para os fluidos e também para os não fluidos. Foi bom para você? Posso bater palma? Todo mundo sempre... Eu já falei, Dora, eu falei que eu quero na próxima temporada inserir um clap de palma. Já pedi pro nosso editor aqui de som, o João, porque todo mundo quer bater palma. Pode bater palma. Todo mundo quer bater palma pra ela. Mulher! Maravilhosa! Que diva! Obrigada, querida. Agora a gente indo pro nosso último quadro, Foi Bom Pra Você, que é onde a gente indica filmes, séries, podcasts, livros para os nossos ouvintes.
Eu vou começar e depois eu deixo para a Ana e para nossa convidada querida finalizar, porque eu vou indicar. Eu e a Ana, a gente tentou se encontrar, inclusive, nesse evento que participamos juntas esse final de semana, mas a gente não se achou. Quero indicar o show do Ney Matogrosso. Ele está em turnê pelo Brasil. Ele fez um show no último sábado, a turnê Bloco na Rua. E aí eu acho que ele tem tudo a ver com esse tema fluidez sexual, porque ele é esse homem andrógeno que pega outros homens, mas que desperta o tesão em todas as mulheres da plateia, todo mundo apaixonada por ele. E ele canta porque eu sou homem, como Adoro. sou. E aí eu acho que ele é a verdadeira desconstrução do que é masculinidade, né, Ana? Sim. Para mim fica muito evidente no show ele dançando. E assim, né, gente, isso tudo sem falar que é um homem de 80 anos pulando com a voz perfeita, pulando o show todo. Ai, quero ver! Né? Com aquele corpício dele maravilhoso, sensual, ele faz aquelas caras mega sensuais. Ele sensualiza ele é mega o show performático, ele é muito performático, continua maravilhoso. Aquilo é homem com H. Aquilo é homem com H, como ele mesmo canta. Tá passando por turnê por todo o segundo semestre, vai passar pelo Brasil inteiro. Eu vi que tem data em Porto Alegre, tem data no Rio de Janeiro, tem data em BH, então já vou pegar. procure na sua cidade. E é isso, assim, o Ney Matogrosso é um artista maravilhoso e eu acho que ele é a síntese de que há muitos anos a gente não precisa se colocar em caixinhas, como a Dora disse, né? Porque ele é isso, ele é esse homem gostoso, querido, tesudo, maravilhoso aos 80 anos. Então, assim, olha, recomendo muito o show dele. É isso. Ana Canosa estava lá, a gente tentou se olhar, cada uma estava numa ponta, a gente não se achou, né, Ana? Ai, mas você sabe que teve um seguidor no Instagram que ouve sexoterapia que me viu, né? E me escreveu. Acho que tão legal. legal. É muito legal isso. Outro dia eu estava no restaurante também, uma outra. Você estava no restaurante tal, adoro, não sei o que, acho uma diversão. É muito legal Bom, quando as pessoas. é isso aí. Ó, eu quero indicar um documentário que chama De Gravata e Unha Vermelha, que é da psicanalista Miriam Scheiderman. E é muito interessante porque tem várias entrevistas com diversas personalidades, inclusive o Ney Matogrosso está lá, a Rogéria, a Laerte, e que vão falando muito, né, colocando em perspectiva a discussão desse modelo de identificação binário homem ou mulher, sabe? E questiona muito esses estereótipos construídos para cada um dos sexos. Então, De Gravata e Unha Vermelha, que eu pesquisei e está na Apple TV atualmente. Ai, que ótimo, já para assistir. Dora, querida, o que tu indica pra gente? Além do teu canal, Olha, né? Tem uma série muito legal no teu canal com as pessoas das letras. Tu pode falar um pouco sobre isso também. Muita. Tem a série Pride Além do G, né? Que a gente fez vários vídeos maravilhosos com pessoas maravilhosas. Eu vou indicar influenciadores, porque eu fiquei pensando assim, tem o filme Garota Dinamarquesa também, que é um filme muito interessante para essa coisa da transição, mas também tem o fato de, né, não ser uma pessoa trans que fez, então assim, a gente também tem várias problemáticas, né? Então vou indicar aqui casais que eu conheço, então Beta e Caio Revela, procurem, assim, é um casal maravilhoso, assim, eles são, eles como casal, né, que a gente usa o eles para eles, aquelas, é muito difícil, né, a gente começar a realmente não desconstruir, né, reconstruir. Reconstruir, mas assim, é um casal que eu sou apaixonada, já conhecia antes da transição da Beta, e tem muito conteúdo sobre isso, assim. Também tem a Nathalie Neri e o Júnior, porque, assim, eles falam muito sobre isso. Quando se conheceram, era um casal lésbico, então também tem várias coisas sobre esse assunto. Tem também Luca Najar e a namorada dele também, ele faz conteúdo, né? Ela não sei se faz conteúdo, mas dentro do próprio canal do YouTube do Luca Najar, já tem falando sobre isso, sobre o relacionamento. Então, eu acho que é legal a gente estar falando sobre isso, indicando influenciadores, casais aí, que pode ser uma boa identificação. Legal, trazendo exemplos, né, de identificação, é legal. Isso aí. Dora, querida, super obrigada pela participação, adorei, foi super divertido, né, Ana? Foi ótimo. E
Estamos aqui até o próximo programa, gente. Obrigada para todo mundo que ouviu até aqui. Um beijo. Até lá. Beijo. Muito obrigada, gente, pelo convite. Amei. Passou muito rápido. Um beijo. Bom. Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa_UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Ana Canosa e Bárbara dos Anjos Lima, captação de João Pedro Pinheiro, edição de áudio de Isabel Rani, edição de vídeo de Danilo Correia, produção de Natália Mota, design de Eric Fiore, motion design de Leonardo Henrique, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. O projeto também conta com Antoine Morel e Tatiana Esquibuola, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL. Wow.